Salve, salve, galerinha! Chegamos agora para fazer a análise de uma pilha. Fala, tá maluco, irmão? Não tem nada no quadro, porque nós vamos montar essa pilha agora e vamos partir de uma representação muito importante, a chamada representação por barras, certo? A minha representação por barras. Eu vou colocar um exemplo aqui e em cima disso a gente vai ter que tirar todas as nossas conclusões. Então, ZNS barra Zn mais 2 barra ficou meio bugadinho, mas tá legal, dá pra entender. Cu2 mais barra Cus. Ô, maluco, como que eu vou representar isso daqui? É chamada representação por barras, é uma das representações mais importantes dentro das pilhas. Então eu tenho que dar uma olhadinha com carinho para isso daqui. Primeira coisa que eu tenho que identificar: quem está oxidando e quem está reduzindo. E para isso, eu nunca, jamais esquecerei do nosso mantra, isso nas primeiras aulas, a nossa regrinha chamada de CRAL. O que diz o CRAL? O CRAL diz que o cátodo reduz e o meu ânodo oxida. Então eu tenho a regrinha do CRAL. Cátodo reduz e o ânodo oxida. Maluco, olha para as reações que acontecem na pilha que está sendo fornecida. Olha aqui. Eu tenho zinco sólido barra zinco mais 2. Bom, ele é zinco sólido, um metal na sua forma simples, certo? Qualquer substância na forma simples, ele sempre tem um número de oxidação 0. Então aqui eu tenho zinco 0 se transformando em zinco mais 2. No outro lado eu tenho o caminho inverso. Eu tenho cobre mais 2 virando cobre sólido. Substância simples, número de oxidação 0. Então, olhando para isso daqui, eu vejo que o zinco sai de 0 para mais 2. Quando aumenta a carga, o processo é a oxidação. Então, no meu primeiro lado da pilha, eu tenho a reação de oxidação. Então, aqui eu tenho a oxidação. No outro lado eu tenho a redução. O processo de redução é a diminuição do valor da carga. Então no lado seguinte eu tenho a redução. Então eu tenho a oxidação e tenho a minha redução também. Já descobri quem é o ânodo e quem é o cátodo. Só olhando para a reação que acontece. Como que eu descobri quem é ânodo e quem é cátodo? O cátodo é quem reduz. Então a minha primeira reação aqui representa o lado do cátodo da sua pilha. Opa, minha primeira aqui, a oxidação representa o ânodo e não o cátodo. Minha primeira é a oxidação. O ânodo sofre oxidação. A redução ela acontece no cátodo da pilha. Agora sim, cátodo reduz, ânodo oxida. A regrinha do CRAL aqui representada para nós. Cara, monta a equação global a partir daqui. Como que eu vou montar a equação global da pilha a partir das minhas semi-reações? Então, eu vou montar uma chamada semi-reação anódica. Vou montar uma chamada semi-reação catódica para eu chegar na minha equação global. E aqui é importante, porque aqui eu vou analisar o balanceamento da minha equação. Na reação que acontece no ânodo, olha como está escrito, ó. É zinco sólido que está virando zinco 2+. Bom, para ele sair de 0 para 2+, ele tem que perder 2 elétrons. Então, mais 2 elétrons. Na reação do cobre, eu tenho o cobre mais 2, que precisa ganhar esses 2 elétrons para se transformar em cobre sólido. Tem a chamada semi-reação anódica, que é a de oxidação, e a semi-reação catódica, que é a reação de redução. Com isso, eu consigo montar a equação global, que vai ter uma carinha parecida com a de cima. Então, vou ter a minha equação global. Como eu monto a chamada equação global? Somando a semi-reação catódica com a semi-reação anódica. Se a minha primeira reação fornece 2 elétrons, a segunda reação consome esses 2 elétrons. Então a quantidade de elétrons é o que você tem que identificar nessa pilha para ela estar balanceada.
Então, cancelei os elétrons, vai sobrar o que na minha chamada equação global? Zinco sólido mais o cobre 2+, virando zinco 2+, mais o cobre sólido. Consigo montar algumas questões que sempre são pertinentes quando tem uma representação por barras. Qual é a reação catódica? A reação da redução. Qual é a reação anódica? A reação da oxidação. Tem que representar a perda e o ganho de elétrons. Qual é a equação global dessa pilha? Está representada aqui embaixo para você acompanhar também. Então eu já descobri que na representação por barras eu sempre vou ter primeiro o ânodo, primeiro a reação do ânodo e depois a reação do cátodo. Fala, pô, né, como é que eu lembro disso, cara? Lembra da ordem alfabética. Primeiro A, depois o C. Então, numa representação por barras, sempre você tem primeiro o ânodo, depois o cátodo. E aí fica uma questão legal, porque aqui no meio aparecem duas barras. O que significam essas duas barras que estão representadas aqui no meio? Essas duas barras são a representação de uma chamada ponte salina. A ponte salina a gente vai visualizar na nossa próxima aula no esquema da representação de pilha de Daniel. Certo? Tão importante a pilha do Daniel. A pilha do Daniel, que a gente vai dar uma olhadinha nela e a função dessa ponte salina aqui no meio. Então eu tenho a semi-reação anódica, a catódica, uma ponte salina extremamente importante. E já vou adiantar para ti que o meu fluxo dos elétrons, então eu consigo tirar das reações. Por que eu consigo tirar o fluxo dos elétrons das minhas reações? Porque é só eu olhar para elas e ver o que acontece. O zinco não está perdendo elétron, então ele está fornecendo elétron. O cobre 2+ está fazendo o quê? Está ganhando elétron. Então o zinco fornece elétron, o cobre ganha elétron. Isso me dá um sentido no meu chamado fluxo dos elétrons. O fluxo dos elétrons é qual? É sempre do ânodo para o cátodo, ou seja, o ânodo oxida, ele perde elétron para o meu cátodo reduzir, ganhando esses elétrons. Então, o fluxo dos elétrons em uma pilha, ele está sempre representado no sentido do ânodo para o cátodo. Pô, sempre do ânodo para o cátodo? Sim, o ânodo oxida, fornece os elétrons, o cátodo reduz, ganhando esses elétrons. E a gente identifica isso sempre em um chamado, vou escrever aqui, em cima mesmo, hein? Circuito externo. Por que tem que estar claro isso? Para você saber que é um fio externo que faz a condução dos elétrons e não a ponte salina. Mas isso vai ficar mais claro na nossa aulinha seguinte, falando da pilha de Daniel. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e até daqui a pouquinho na próxima aula. Fui!